O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 19. As 5 chaves para a prosperidade e felicidade. O homem não é criação das circunstâncias. As circunstâncias é que são uma criação dos homens. Benjamin Disraeli. Você tem agora os recursos para se responsabilizar por sua vida. Tem capacidade para formar representações interiores e produzir os estados que levam ao sucesso e poder. Ter a capacidade, porém, nem sempre é o mesmo que usá-la. Há certas experiências que, vez por outra, põem as pessoas em estados pobres de recursos. Há curvas nas estradas, corredeiras nos rios, pessoas traídas. Há experiências que consistentemente evitam que as pessoas sejam tudo o que poderiam ser. Neste capítulo, quero lhes dar um mapa mostrando onde estão os perigos e o que você precisa saber para superá-los. Eu as chamo de as 5 chaves da prosperidade e felicidade. Se você for usar todas as habilidades que tem agora, se você for tudo o que pode ser, vai ter de entender essas chaves. Toda pessoa que é sucesso, mais cedo ou mais tarde, tem de entendê-las. Se você as entender, se puder usá-las consistentemente, sua vida será um sucesso indômito. Tempos atrás eu estava em Boston. Uma noite depois do seminário fui dar uma volta em Copley Square. Estava reparando nas construções que vão de modernos arranha-céus até estruturas tão antigas como a América. Reparei um homem oscilando para frente e para trás, vindo em minha direção. Seu aspecto era de quem estava dormindo nas ruas há semanas. Recendia álcool e parecia que não fazia barba há meses. Imaginei que se aproximaria e pediria dinheiro. Bem, assim você pensa, assim você atrai. Ele aproximou-se e pediu: Senhor, poderia me emprestar 25 centavos? Primeiro perguntei-me se eu queria recompensar seu comportamento. Então disse a mim mesmo que não queria que ele sofresse. De qualquer forma, 25 centavos não ia fazer muita diferença. Então imaginei que o mínimo que poderia fazer era tentar ensinar-lhe uma lição. 25 centavos? É isso que você quer? Ele disse: só 25 centavos. Assim procurei em meu bolso, tirei uma moeda e falei: a vida pagará qualquer preço que você pedir. O camarada olhou espantado e então afastou-se cambaleando. Enquanto o via afastar-se, eu pensava sobre as diferenças entre aqueles que são bem-sucedidos e os que falham. Pensei: qual é a diferença entre ele e eu? Por que minha vida é tão feliz que posso fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser, com quem eu quiser, tanto quanto eu queria? Ele deve ter uns 60 anos e mora na rua pedindo moedas. Deus desceu do céu e disse: Robbins, você foi bom, você vai viver a vida que sonhou? Não foi nada disso. Alguém me deu recursos superiores ou vantagens? Não creio. Eu estava num estado quase tão ruim como o dele, apesar de não ter tomado nada de álcool ou dormido na rua. Penso que parte da diferença é a resposta que lhe dei, que a vida lhe pagará aquilo que pedir. Peça uma moeda e é o que receberá. Peça alegria retumbante ou sucesso e conseguirá isso também. Tudo o que estudei convenceu-me de que se você aprender a dirigir seus estados e comportamentos, você pode mudar qualquer coisa. Você pode aprender a pedir da vida e pode ter certeza que conseguirá. Nos meses seguintes, encontrei mais pessoas nas ruas e perguntei-lhes sobre suas vidas e como chegaram lá. Comecei a descobrir desafios em comum. A diferença era como os controlamos. Qualquer espécie de palavra que você disser, a mesma você ouvirá. Provérbio grego. Deixe-me compartilhar com você 5 coisas para usar como sinais na estrada do sucesso. Não há nada profundo ou obscuro a respeito delas, mas elas são absolutamente cruciais. Se você dominá-las, não há limite para o que queira fazer. Se não usá-las, você já colocou limites na altura que pode ir. Pensamentos afirmativos e positivos são um começo, mas eles não são a resposta completa. Afirmação sem disciplina é o começo da desilusão. Afirmação com disciplina cria milagres. Aqui está a primeira chave para a criação da prosperidade e felicidade. Você deve aprender como controlar a frustração. Se quiser tornar-se tudo o que você pode se tornar, fazer tudo o que você pode fazer, ouvir tudo o que pode ouvir, ver tudo o que pode ver, você tem de aprender a lidar com a frustração. Ela pode matar sonhos. Acontece a toda hora. A frustração pode mudar uma atitude positiva e negativa, um estado fortalecedor num decadente.
A pior coisa que uma atitude negativa faz é destruir a autodisciplina, e quando essa disciplina vai-se, os resultados que deseja também se vão. Assim, para assegurar sucesso duradouro, você deve aprender como disciplinar sua frustração. Deixe-me contar-lhe uma coisa: a chave do sucesso está na frustração maciça. Olhe para quase todos os grandes sucessos e descobrirá que houve muita frustração pelo caminho. Qualquer pessoa que lhe diga outra coisa não sabe nada sobre realização. Há duas espécies de pessoas: aquelas que controlam as frustrações e aquelas que gostariam de controlá-las. Há uma pequena companhia chamada Federal Express. Um sujeito chamado Fred Smith começou a firma e construiu um negócio de muitos milhões de dólares a partir de montes de frustrações. Quando começou a empresa, após tê-la financiado com cada centavo que tinha, ele esperava entregar aproximadamente 150 encomendas. Em vez disso, ele entregou 16, 5 das quais eram para a casa de um dos empregados. As coisas então pioraram. Periodicamente, os empregados descontavam seus cheques com agiotas, porque não havia fundos para cobri-los. Muitas vezes, seus aviões estavam quase para ser devolvidos e algumas vezes tinha de conseguir uma certa quantidade de vendas durante um dia para continuar operando. A Federal Express é agora uma empresa de bilhões de dólares. A única razão pela qual ainda existe é que Fred Smith foi capaz de controlar frustração em cima de frustração. As pessoas recebem uma boa recompensa por controlar suas frustrações. Se você faliu, provavelmente é porque não estava controlando muito as frustrações. Você diz: bem, estou falido, por isso que estou frustrado. Dizer isto é um retrocesso. Se você tivesse controlado mais frustrações, você já seria rico. A grande diferença entre pessoas que estão seguras financeiramente e pessoas que não estão é como controlam suas frustrações. Eu não sou bastante calejado para sugerir que pobreza não tenha grandes frustrações. Estou dizendo que a maneira de não ser pobre é enfrentar frustração após frustração, até ser bem-sucedido. As pessoas dizem: bem, gente com dinheiro não tem problemas. Se tem bastante, provavelmente tem mais problemas. Acontece que elas sabem como enfrentá-los, como elaborar novas estratégias e novas alternativas. Lembre-se, ser rico não é só uma questão de ter dinheiro. Um relacionamento excelente proporciona problemas e desafios. Se você não quer problemas, não deve ter um relacionamento. Há grandes frustrações na estrada de qualquer grande sucesso, nos negócios, no relacionamento e na vida. A maior dádiva que o Optimum Performance Technology nos proporciona é que nos ensina como controlar as frustrações de maneira efetiva. Você pode pegar as coisas que costumavam frustrá-lo e programá-las para que o excitem. Instrumentos como a PNL não são só o pensamento positivo. O problema com o pensamento positivo é que você tem de pensar sobre ele e muitas vezes já é muito tarde para fazer o que queria. O que a PNL oferece é uma maneira de transformar tensão em oportunidade. Você já sabe como pegar as imagens que antes o deprimiam e fazê-las enfraquecer e desaparecer ou mudá-las em imagens que lhe tragam êxtase. Não é difícil de fazer, você já sabe como é. Aqui está uma fórmula em 2 passos para controlar a tensão. Passo 1, não sofra por pequenas coisas. Passo 2, lembre-se, são só pequenas coisas. Todas as pessoas bem-sucedidas aprenderam que o sucesso está escondido no outro lado da frustração. Infelizmente, algumas pessoas não chegam ao outro lado. Pessoas que falham ao tentar alcançar suas metas geralmente são detidas pela frustração. Elas permitem que a frustração os impeça de tomarem as medidas necessárias que as apoiaram na realização de seus desejos. Você afasta essa pedra da estrada, abrindo caminho através da frustração, pondo cada revés com o qual possa aprender como feedback e seguir em frente. Duvido que encontre muitas pessoas de sucesso que não tenham passado por isso. Aqui está a segunda chave. Você deve aprender a controlar a rejeição. Quando repito isso num seminário, posso sentir que a fisiologia na sala muda. Há alguma coisa na linguagem humana que fira mais do que a pequenina palavra não. Se você trabalha em vendas, qual é a diferença entre fazer $100 mil e fazer $25 mil? A primeira diferença é aprender como controlar a rejeição, de modo que esse medo não mais o impeça de agir. Os melhores vendedores são aqueles que são os mais rejeitados, são aqueles que podem pegar qualquer não e usá-lo como estímulo para tentar o próximo sim.
O maior desafio para as pessoas de nossa cultura é que elas não podem controlar a palavra não. Lembra-se da pergunta que fiz antes? O que você faria se soubesse que não pode falhar? Pense sobre isso agora. Se você soubesse que não pode falhar, isso mudaria seu comportamento? Isso permitiria que você fizesse exatamente o que quer fazer? Então, o que o está impedindo de fazê-lo? É aquela pequenina palavra não. Para ter sucesso, você deve aprender como competir com rejeição, aprender como tirar toda a força da rejeição. Certa vez trabalhei com um atleta de salto de altura. Ele tinha sido atleta olímpico, mas atingira um ponto onde não mais conseguia saltar nem a altura de seu chapéu. Imediatamente vi qual era seu problema. Ao vê-lo saltar, realmente ele bateu na barra e começou a passar toda espécie de rotações emocionais. Transformava cada fracasso num grande acontecimento. Chamei-o e lhe disse que nunca fizesse aquilo outra vez se quisesse trabalhar comigo. Ele guardava a coisa toda como um fracasso. Enviava para seu cérebro uma mensagem que reforçava a imagem de fracasso. E assim, lá estava ela cada vez que saltava. Cada vez que ele saltava, seu cérebro estava mais preocupado com o fracasso do que em estar num estado rico de recursos que traria o sucesso. Disse-lhe que se batesse na barra outra vez, deveria dizer para si mesmo: ah, outra distração, e não, droga, outro fracasso. Ele deveria se pôr de volta num estado rico de recursos e tentar outra vez. Com 3 saltos, ele estava desempenhando melhor do que nos últimos 2 anos. Não se leva muito tempo para mudar. A diferença entre 2,10 metros e 1,90 é só 10%. Não é uma grande diferença em altura, mas é uma grande diferença em desempenho. Da mesma maneira, pequenas mudanças podem fazer uma grande mudança na qualidade de nossas vidas. Já ouviu falar de um camarada chamado Rambo? Sylvester Stallone? Será que ele apareceu na porta de algum agente ou estúdio e ouviu: ei, gostamos de seu corpo, vamos colocá-lo num filme? Não exatamente. Stallone tornou-se um sucesso porque foi capaz de resistir à rejeição após rejeição. Quando começou, foi rejeitado mais de 1000 vezes. Ele foi a todo agente que pôde encontrar em Nova York e todos diziam não, mas ele continuou seguindo, continuou tentando e finalmente fez o filme chamado Rocky. Ouviu a palavra não 1000 vezes e foi bater na porta 1001. Quantos não você aguenta? Quantas vezes você quis se aproximar e falar com alguém que achou atraente e decidiu não ir porque não queria ouvir a palavra não? Quantos de vocês decidiram não tentar um emprego ou fazer uma visita de vendas ou teste para um papel porque não queriam ser rejeitados? Pense como isso é loucura. Pense em como está criando limitações por causa de seu medo dessa pequena palavra de 3 letras. A palavra em si não tem poder. Ela não pode cortar sua pele ou absorver sua força. Seu poder vem da maneira como você a representa para si. Seu poder vem das limitações que ela faz você criar. E o que os pensamentos limitados criam? Vidas limitadas. Assim, quando você aprende a dirigir seu cérebro, você aprende a controlar a rejeição. Você pode até ancorar-se a fim de que a palavra não mude. Você pode pegar qualquer rejeição e transformá-la em oportunidade. Se você trabalha em vendas por telefone, pode ancorar-se na forma de que simplesmente ao pegar o telefone, se ponha em êxtase, mais do que faça surgir o medo de rejeição. Lembre-se, o sucesso está escondido do outro lado da rejeição. Não há sucessos reais sem rejeição. Quanto mais rejeição receber, melhor você fica, mais você aprende e mais próximo de seu objetivo você estará. A próxima vez que alguém rejeitá-lo, você deve dar-lhe um abraço. Isso mudará a fisiologia dele. Transforme os não em abraços. Se você puder controlar a rejeição, aprenderá a conseguir tudo o que quiser. Aqui está a terceira chave para a prosperidade e felicidade. Você deve aprender a controlar a pressão financeira. A única maneira de não ter pressão financeira é não ter nenhuma finança. Há várias espécies de pressão financeira e elas destruirão você. Elas podem criar ganância, inveja, falsidades ou paranoia. Elas podem roubá-lo de sua sensibilidade ou roubá-lo de seus amigos. Agora lembre-se, eu disse que elas podem e não que elas farão isso. Controlar a pressão financeira significa saber como conseguir e como dar, saber como ganhar e como economizar. A princípio, quando comecei a ganhar dinheiro, passei o inferno por isso. Meus amigos me repudiavam.
Eles diziam: você está no dinheiro, qual é o seu problema? Eu dizia: não estou no dinheiro, eu só tenho algum. Mas eles não viam desse jeito. De repente, as pessoas, por algum motivo, achavam que eu era uma pessoa diferente, porque tinha um status financeiro diferente. Algumas estavam muito ressentidas. Assim, essa é uma das espécies de pressão financeira. Não ter dinheiro suficiente é outra espécie de pressão financeira. Você provavelmente sente essa pressão todos os dias. A maioria das pessoas sente. Mas quer você tenha pouco ou muito, você lida com a pressão financeira. Lembre-se de que todas as nossas ações na vida são guiadas pelas nossas filosofias, nossos guias de representações interiores sobre como agir. Eles nos dão os modelos de como agir. George S. Clason deu um grande modelo para aprender a controlar a pressão financeira no seu livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Você já leu esse? Se já leu, leia outra vez. Se não, corra e consiga-o agora. É um livro que pode fazer você totalmente rico, feliz e excitado. Para mim, a coisa mais importante que o livro ensina é pegar 10% de tudo que você ganha e doar. É isso mesmo. Por quê? Uma razão é que você deve pôr de volta o que tirou. Outra é que ele cria valor para você e para os outros. Mais importante ainda, ele diz para o mundo e para seu próprio subconsciente de que há mais do que o suficiente. Essa é uma crença muito poderosa para alimentar. Se há mais do que o suficiente, significa que você pode o que quiser e os outros também podem. E quando você detém esse pensamento, você o faz tornar-se real. E quando você começa a dar 10%? Quando estiver rico e famoso? Não. Você deve fazê-lo quando estiver começando. Porque o que você dá torna-se como uma semente de milho. Você tem de investi-la e não comê-la. E a melhor maneira de investi-la é dá-la para que produza valores para os outros. Você não terá dificuldades em encontrar as maneiras. A necessidade à volta de todos nós. Uma das coisas mais valiosas no dar é como isso faz com que você se sinta. Quando você é do tipo de pessoa que tenta encontrar e preencher as necessidades dos outros, isso faz você sentir-se diferente sobre quem você é. E a partir dessa espécie de sentimento ou estado, você vive sua vida numa atitude de gratidão. Tive a felicidade de voltar outro dia à minha escola de Glendora, Califórnia. Estou organizando um programa para professores e queria agradecer aos professores que influenciaram minha vida. Quando cheguei, soube que um programa de língua que me ensinara como me expressar tinha sido cortado por falta de fundos e porque as pessoas não achavam que fosse bastante importante. Assim, fundei o programa. Devolvi uma parte do que tinha sido dado para mim. Não fiz por ser um camarada legal, fiz porque devia isso. E não é ótimo saber quando você deve alguma coisa e você pode pagá-la? Essa é a verdadeira razão para ter dinheiro. Todos nós temos débitos positivos. A melhor razão para se ter dinheiro é sermos capazes de pagá-lo. Quando eu era pequeno, meus pais trabalhavam diligentemente para nos criar bem. Por várias razões, nos encontrávamos em situações financeiras extremamente difíceis. Lembro-me de um dia de ação de graças em que não tínhamos dinheiro. Lembro-me que estávamos tristes até que alguém chegou à porta da frente com uma caixa cheia de enlatados e um peru. O homem que a entregou disse que era da parte de alguém que sabia que não pediríamos nada, mas nos amava e queria que tivéssemos um ótimo dia de ação de graças. Nunca esqueci esse dia. Assim, todo ano, no dia de ação de graças, faço o que alguém fez por mim naquele dia. Saio e compro mantimentos para uma semana e entrego-os a uma família necessitada. Entrego os mantimentos como um empregado ou garoto de entregas, nunca como a pessoa que está proporcionando o presente. Sempre deixo uma nota que diz: isto é da parte de alguém que se preocupa com vocês e espera que algum dia vocês possam se cuidar e que saiam e devolvam o favor para alguém mais que precise. Isso tornou-se um dos pontos mais luminosos do ano para mim. Ver o rosto das pessoas quando sabem que alguém se preocupa com elas. Isso faz muita diferença. Isso é que é vida. Um ano eu quis dar perus no Harlem, mas não tínhamos uma caminhonete, ou mesmo um carro, e tudo estava fechado. Minha equipe disse: esqueçamos isso este ano. E eu retruquei: não, de jeito nenhum, eu vou. Eles perguntaram: como você vai fazer isso? Você nem ao menos tem uma caminhonete para fazer as entregas. Disse que havia inúmeras caminhonetes na rua, nós só precisaríamos encontrar uma que nos levasse. Comecei a fazer sinais para as caminhonetes, uma prática que não recomendo em Nova York.
Muitos motoristas pensavam que estávamos em uma missão de procurar e destruir, e o fato de ser dia de ação de graças não mudou nada. Assim fui para um semáforo e comecei a bater nas janelas dos carros, dizendo às pessoas que eu daria $100 se nos levassem ao Harlem. Quando isso também não resolveu, mudei um pouco a minha mensagem. Dizia às pessoas que queriam tomar 1h30 de seu tempo para entregar mantimentos para pessoas necessitadas em uma área pobre da cidade. Isso nos aproximou mais um pouco. Eu já tinha decidido que queria ir numa caminhonete que fosse longa e larga, o bastante para fazer uma grande entrega. Logo, uma linda caminhonete vermelha apareceu e era extra longa, com uma extensão atrás. E eu disse, é essa. Um dos meus rapazes correu imediatamente à rua e, pegando-a no sinal, bateu na janela e ofereceu ao motorista $100, se nos levasse aonde queríamos. O motorista falou, olha, você não tem que me pagar, ficarei feliz em levá-los. Essa era a 10ª pessoa que tentávamos. Então ele estendeu a mão, pegou seu chapéu e nos mostrou. Estava escrito Exército da Salvação. Disse que seu nome era Capitão John Rondon e queria ter certeza de que trazíamos comida para pessoas realmente necessitadas. Assim, em vez de só entregarmos a comida no Harlem, também fomos ao South Bronx, que é uma das mais arruinadas paisagens do país. Passamos pelos terrenos vazios e ruínas de edifícios até uma mercearia de South Bronx. Lá compramos comida e a entregamos aos invasores, refugiados urbanos, gente de rua e famílias que lutavam para conseguir uma vida decente. Não sei quanto mudamos as vidas dessas pessoas, mas de acordo com o Capitão Rondon, isso mudava as suas crenças sobre pessoas que se preocupavam com outras. Não há quantia de dinheiro que possa comprar o que você ganha quando você dá de si. Nenhum planejamento financeiro pode fazer mais por você do que se você der 10% do que você ganha. Isso lhe ensina o que o dinheiro pode fazer e o que o dinheiro não pode fazer. E essas são duas das mais valiosas lições que pode aprender. Costumava achar que a melhor maneira de ajudar os pobres era ser um deles. A melhor maneira de ajudar os pobres é ser um modelo de outras possibilidades, deixá-los saber que há outras escolhas possíveis e assisti-los em desenvolver os recursos para que se tornem autossuficientes. Depois de dar 10% de seu rendimento, pegue outros 10% para diminuir suas dívidas e um terceiro 10% para formar um capital para investir. Você precisa viver com 70% do que tem. Vivemos numa sociedade capitalista na qual a maioria dos seres humanos não são capitalistas. Como resultado, eles não têm o estilo de vida que desejam. Por que viver numa sociedade capitalista, rodeada de oportunidades, e não tirar vantagens do mesmo sistema que nossos antepassados lutaram para criar? Aprenda a pegar seu dinheiro e usá-lo como capital. Se você o está gastando, nunca formará qualquer capital. Nunca terá os recursos de que precisa. Dizem que a renda média na Califórnia é de $25 mil por ano. A despesa média é de 30 mil. A diferença é chamada pressão financeira. Não queira juntar-se a essa multidão. O essencial é que o dinheiro é como todas as coisas. Você pode fazê-lo trabalhar para si, ou pode deixá-lo trabalhar contra você. Você deve ser capaz de lidar com o dinheiro em sua mente como com qualquer outra coisa, com a mesma finalidade e elegância. Aprenda a ganhar, a economizar e também a dar. Se puder fazer isso, aprenderá a controlar a pressão financeira e o dinheiro nunca mais será um estímulo para pô-lo num estado negativo, que faz com que você seja infeliz ou trate os outros à sua volta de uma maneira menos rica de recursos. Quando dominar as primeiras 3 chaves, começará a sentir a vida como um imenso sucesso. Se você puder controlar a frustração, a rejeição e a pressão financeira, não há limites para o que possa fazer. Já viu Tina Turner representar? Ela é alguém que controlou grandes quantidades de todas as 3. Depois de tornar-se uma estrela, desmanchou seu casamento, perdeu seu dinheiro e passou 8 anos no purgatório de shows, em hotéis e clubes baratos. Ela não conseguia que as pessoas a atendessem ao telefone, muito menos oferecer-lhe um contrato de gravação. Mas continuou tentando, não ligando para os não. Continuou a trabalhar para pagar as dívidas e pôr sua vida financeira em ordem. Finalmente percorreu o caminho de volta para o alto do mundo nos espetáculos. Assim você pode fazer qualquer coisa, e aqui é onde o número 4 entra. Você deve aprender como controlar a acomodação.
Você já viu pessoas em sua vida, ou celebridades ou atletas, que atingem um nível de sucesso e então param, começam a se sentir confortáveis e, em primeiro lugar, perdem quem os pôs lá? Aquele que realizou mais ainda tem todo o futuro para ser realizado. Lao Tse, Tao Te Ching. O conforto pode ser uma das mais desastrosas emoções que um corpo humano pode ter. O que acontece quando uma pessoa consegue muito conforto? Ela para de crescer, para de trabalhar, para de criar valores adicionais. Você não quer conseguir muito conforto. Se você se sentir realmente confortável, é provável que pare de crescer. O que disse Bob Dylan? Aquele que não deu trabalho para nascer, dá trabalho para morrer. Você ou está subindo ou está escorregando. Perguntaram certa vez a Ray Kroc, o fundador do McDonald's, qual seria seu conselho para quem quisesse garantir uma longa vida de sucesso. Ele disse para simplesmente lembrarem-se disso. Quando você está verde, você cresce. Quando você amadurece, você apodrece. Enquanto você permanecer verde, você cresce. Você pode pegar qualquer experiência e torná-la uma oportunidade para crescer, ou pode pegá-la e torná-la um convite para decair. Você pode encarar a aposentadoria como o começo de uma vida mais rica, ou pode vê-la como o fim de sua vida de trabalho. Você pode ver o sucesso como trampolim para coisas maiores, ou pode encará-lo como um lugar de descanso. E se for um lugar de descanso, é provável que não o manterá por muito tempo. Uma espécie de acomodação, ou complacência, vem da comparação. Eu costumava pensar que estava indo bem, porque estava indo bem comparado com pessoas que eu conhecia. Esse é um dos maiores enganos que você pode fazer. Talvez só signifique que seus amigos não estão indo muito bem. Aprenda a julgar-se por suas metas em vez daquelas pelas quais seus colegas parecem estar se rezando. Por quê? Porque você pode sempre encontrar pessoas para justificar o que estão fazendo. Você não fez isso quando era garoto? Você dizia, Johnny fez isso porque eu não posso. Provavelmente sua mãe dizia, bem, não me importa o que Johnny faz, e ela estava certa. Você não deve se preocupar com o que Johnny ou Mary ou outros fazem. Preocupe-se com o que você é capaz. Preocupe-se com o que você faria e o que quer fazer. Trabalhe a partir de um conjunto de metas dinâmicas, envolventes, cheias de possibilidades, que o ajudarão a fazer o que você quer, não o que alguém fez. Sempre haverá alguém que tem mais do que você. Sempre haverá alguém que tem menos que você. Nada disso importa. Você precisa julgar-se pelas suas metas e nada mais. Pequenas coisas afetam pequenas mentes. Benjamin Disraeli. Aqui está outra maneira de evitar acomodação. Afaste-se de seu papo furado. Você sabe do que estou falando. Das redes sociais em que todos expõem seus hábitos de trabalho, vida sexual, status financeiro e tudo mais que se torna distração. Esses tipos de ambientes são como suicídio. Eles envenenam seu cérebro, fazendo com que concentre sua atenção no que as outras pessoas estão fazendo e nas suas vidas privadas, em vez do que você pode estar fazendo para intensificar sua experiência de vida. É fácil cair nessas situações, mas lembre-se de que as pessoas que o fazem estão meramente tentando se distrair do aborrecimento criado por sua incapacidade de produzir os resultados que desejam. Uma frase que Rolling Thunder, o índio sábio, usava muito era: só fale com bons propósitos. Lembre-se, o que colocamos para fora volta para nós. Portanto, meu desafio para você é que mantenha-se afastado do lixo da vida. Não cresça em coisas pequenas. Se quiser ser acomodado e medíocre, passe sua vida mexendo sobre quem está dormindo com quem. Se quiser ser diferente, esteja certo de que você se desafia, se testa e de que faz de sua vida algo especial. Aqui está a última chave. Sempre dê mais do que espera receber. Esta pode ser a chave mais importante de todas, porque virtualmente garante a verdadeira felicidade. Lembro-me de estar dirigindo de volta para casa depois de uma reunião noturna com muito sono. A trepidação mantinha-me consciente, e nesse estado semilúcido tentava imaginar o que dava significado à vida. De repente uma vozinha em minha cabeça dizia: o segredo de viver é dar. Se quiser fazer sua vida correr bem, você tem de começar com o como dar. A maioria das pessoas começa suas vidas pensando só em receber.
Receber não é um problema. Receber é como o oceano. Mas você tem de estar certo de que está dando para poder pôr o processo em movimento. O problema na vida é que as pessoas querem primeiro as coisas. Um casal virá a mim e o homem dirá que sua mulher não o trata bem. E a mulher dirá que é porque ele não é muito carinhoso. Isso é, cada um estava esperando que o outro tomasse a iniciativa e apresentasse a primeira prova. Que espécie de relacionamento é esse? Quanto tempo irá durar? A chave para qualquer relacionamento é que você tem de primeiro se dar e continuar se dando. Não pare e espere para receber. Quando você começa a marcar pontos, o jogo termina. Você fica lá dizendo, eu dei, agora é a vez dela. E o papo termina. Ela se foi, você pode pegar seu resultado e levar para outro planeta, porque o placar não funciona dessa maneira aqui. Você tem de estar querendo plantar a semente e cuidar para que ela germine. O que aconteceria se você se dirigisse ao solo e dissesse, dê-me alguns frutos, dê-me algumas plantas? O solo provavelmente responderia, desculpe-me, senhor, mas está um pouco confuso, deve ser novo por aqui, as regras do jogo são outras. Então explicaria que você primeiro planta a semente, cuida dela, põe água, lavra a terra, fertiliza, protege e alimenta. Então, se cuidar bem dela, conseguirá sua planta e o seu fruto mais tarde. Você pode pedir ao solo muitas vezes, mas isso não muda as coisas. Você tem de continuar dando, alimentando, para que o solo produza frutos e a vida é exatamente da mesma maneira. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode imperar sobre reinos ou dirigir grandes empresas ou controlar vastas terras. Mas se estiver fazendo só para si, você realmente não é um sucesso. Na verdade, você não tem poder, não tem riqueza real. Você subiu ao topo da montanha do sucesso em seu benefício, provavelmente pulará fora. Quer saber qual a maior das ilusões sobre o sucesso? Que ele é como um pináculo a ser atingido, uma coisa a ser possuída ou um resultado estático a ser obtido. Se quiser ter sucesso, se quiser realizar todos os seus objetivos, você tem de pensar no sucesso como um processo, um meio de vida, um hábito da mente, uma estratégia para a sua vida. Este capítulo foi sobre isso. Você deve saber o que você tem e você deve conhecer os perigos em seu caminho. Você deve ter a habilidade de usar seu poder de uma forma responsável e amorosa se quiser experimentar a verdadeira riqueza e felicidade. Se puder controlar essas 5 coisas, você será capaz de usar todas as técnicas e poderes ensinados neste livro para fazer coisas maravilhosas. No próximo capítulo, veremos como são as mudanças em nível mais elevado, a nível de grupos, comunidades e nações. Fim do capítulo 19.